Queridos irmãos, muito bom dia a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus se faça perene em nossos corações e nessa manhã tão bela e tão agradável que nos concede a bênção desse encontro, renovando nossos ideais e nos auxiliando a distender os horizontes acerca da vida, esse papel que o Espiritismo nos traz, nos faz, trazendo o Evangelho, uma roupagem ainda mais clara e mais lúcida para os dias atuais. Nossa fala de hoje trata de um tema difícil, espinhoso, atualíssimo e diante de algumas informações que me foram muito úteis, eu resolvi compilá-las e trazer, dividir essa reflexão com todos nessa manhã. Na verdade, nós temos valiosos e interessantes estudos acerca desse tema disponíveis na internet e, para minha surpresa, um número muito grande também de páginas espíritas acerca desse tema, que a princípio a gente pode imaginar que o Espiritismo praticamente não toca nessa questão e é bem diferente do que nós pensamos. E com esse objetivo e sem trazer nenhuma opinião pessoal, o meu papel aqui hoje é de repassar algumas informações que nós encontramos na própria doutrina e que nós façamos a nossa análise, sempre com bom senso, a isenção que o Espiritismo nos convida a ter, mas também com a mente e o coração aberto a enxergar novas luzes que devem fazer sentido na nossa caminhada. Então, como o tema de hoje é política e espiritismo, nós queremos apenas começar com uma frase atribuída a André Luiz, que diz o seguinte: o Espiritismo não é simples religião igual às demais, é um método de viver. Se a gente quisesse falar só dessa frase, a gente ficaria a manhã inteira tratando dessa nova proposta que o Espiritismo vem fazer aos nossos corações. Como a nos dizer que ele não representa uma teoria ou apenas uma ideia filosófica a mais, mas sim uma grande porta que se abre para uma forma diferente de se viver. E ao contrário do que muita gente imagina, que os espíritas só falam de morte, só pensam no depois da vida, é bem diferente. Nós pensamos em viver muito bem agora, enquanto é o presente, que o passado já foi e o futuro depende do que nós estamos fazendo a partir de agora. Muito bem. Quando nós pensamos em política, no assunto sobre política, o que é que vem à nossa mente geralmente? E particularmente nos dias e nos momentos atuais, nós imaginamos a atividade partidária, a disputa de cargos eletivos, a conquista de poder. Só que política vai muito além disso. Ela compreende todas as atividades de relações humanas, de coordenação dos recursos e atendimento das necessidades das coletividades. Então nós começamos a entender que esse é um assunto muito mais profundo e tem no seu cerne uma função muito mais nobre do que enxergamos cotidianamente. Também podia ser definida como habilidade no trato das relações humanas com vistas à obtenção de resultados específicos. Significa dizer, nós já ouvimos dizer, inclusive, que o homem é um animal político. Nós exercitamos política em diversas situações da nossa vida cotidiana sem saber que o fazemos.
Nós, por exemplo, quando participamos, quem mora, já morou, ou conhece a realidade, por exemplo, de quem mora num condomínio, quando você tem uma reunião de condôminos, você tem uma atividade política sendo exercendo para o entendimento e o bem comum dos envolvidos. No centro espírita, nós temos uma administração que envolve as relações políticas, não só aquelas que atendem à legislação humana, mas na decisão ou nas decisões que se fazem sobre a construção, as ideias que devem ser estabelecidas na própria casa. Nós temos pensamentos divergentes, apesar de comungarmos de um objetivo comum, que seria o espiritismo, mas eu acho que talvez assim é melhor, e o companheiro pensa que é diferente. E o acordo comum nada mais é do que uma decisão política. Quando os vizinhos tentam se entender, e a gente conhece aquela expressão, a política de boa vizinhança, que pode inclusive ser levada ao pé da letra, já que a gente deveria tentar viver bem com aquele que divide os muros conosco. Nem sempre é fácil, às vezes chega a ser desafiador, mas esse entendimento poderia ser tratado dessa maneira. E procurando então de uma forma ainda mais particular, poderia ser entendida como bem-humorado ou não, mas quando um casal discute a sua relação, o que nós estamos fazendo? Nós cobramos em alguns pontos e cedemos em outros. Deveria ser assim, pelo menos, para que a gente chegue no objetivo comum. Nós estamos exercitando a capacidade de gerenciar uma situação. Nós estamos exercendo atividades políticas num microcosmo, que é o nosso lar, a nossa relação afetiva. Então percebam que isso vai muito além do que a gente imagina. Horário político eleitoral gratuito, propagandas, discussões, embates, e é profundamente necessário. Existe desde que as sociedades começaram a se organizar e esse tema sempre foi protagonista de grandes embates na humanidade, conquistas valorosas e também derrotas drásticas, pensando-se inclusive no aspecto espiritual da humanidade. E são decisões que afetam, evidentemente, grandes coletividades. Seria muito bom, ou será muito bom, o dia que vivenciarmos essa conceituação de política. É a arte de administrar a sociedade de forma justa, promovendo o bem comum indistintamente. Nós temos a convicção que um dia chegaremos nesse patamar. Nós só não temos a menor ideia de quanto tempo ainda levará para isso. E trazer o assunto para dentro do centro espírita, ou falar da relação entre espiritismo e política, vocês vão perceber que tem uma finalidade muito séria. Nós poderíamos começar trazendo o seguinte: olha só, tem alguma relação de espiritismo com política? Dá para se tentar falar do que os seus profitentes, os seus seguidores se envolvam ou não com atividades políticas? Nós vamos encontrar no livro A Gênese, que esse ano completa 150 anos de seu lançamento, por Allan Kardec, entre as obras básicas da codificação, uma fala extremamente interessante a respeito do nosso posicionamento, da nossa situação diante da vida e vida social, que chega-se à conclusão que, pelo papel moralizador que o Espiritismo proporciona, pelas tendências progressistas que apresenta e pela generalidade das questões que abrange ao estudarmos a doutrina, o mundo de conhecimentos que se abre aos nossos olhos e a forma de enxergá-los diante de um novo prisma, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar um movimento de regeneração, de transformação e de melhoria por que passa e deverá passar a humanidade. Quem o conhece,
quem o estuda, ou quem começa a desvendar as suas páginas, percebe que o Espiritismo tem em si uma base belíssima e profunda, capaz de nos transformar em pessoas realmente melhores. E, portanto, depreende-se daí que nós teríamos uma estimulação à participação no processo político, social, cultural, econômico da nossa sociedade, de modo a auxiliar, contribuir nessa mudança, nessa transformação. Porque não adianta nada ser um excelente, maravilhoso cristão dentro do templo ao qual você se dedica, e ao sairmos daqui dessa porta, nós nos tornarmos uma pessoa completamente diferente, que não condiz com nada do que nós ouvimos aqui. Então o que a gente escuta é para se exercitar. Acho que todo mundo já escutou isso, frequentando as reuniões espíritas. E então, nós chegamos à conclusão que como que nós podemos fazer isso? Que subsídio a doutrina espírita nos dá para que nós participemos da vida pública, política, social? Existe alguma base elementar, uma plataforma que nos oriente a nos posicionarmos? Existe. Existe, muito bem organizado. No Livro dos Espíritos, quando trata das leis morais, são tratadas 405 questões, das 614 à última, 1019, que envolvem o homem no seu relacionamento com o Criador da vida, com Deus, com o planeta, com os semelhantes e com as sociedades. Essas leis morais que demandaram de Kardec, ou que Kardec demandou a atenção para praticamente metade do Livro dos Espíritos, quase a metade delas, ser tratada como leis morais. Aquelas que estão inscritas na nossa consciência, e vamos tomando conta ou consciência dela à medida que nos ajustamos às próprias leis, mas também o nosso livre-arbítrio aumenta. Essa plataforma divina nos traz grande luz ao nosso entendimento, e é ela que nos ajuda a entender que onde quer que estejamos e como estejamos agindo, devemos nos alinhar a essa proposta, que na verdade é a proposta do Cristo, a proposta de nos tornarmos pessoas melhores, e aí também convivermos melhor com quem divide a existência conosco, seja em que instância for. Então, para caminharmos um pouco mais objetivamente, surgem algumas questões. A gente deve se envolver com política? A gente deve militar na política comum? Nós devemos fazer parte de agremiações? Bem, olha só, nós temos registros de vários espíritas eminentes que foram e que exerceram atividade pública e política. Bem rapidamente, nós listamos 3. O primeiro deles, Caibar Schutel, um conhecido como bandeirante do Espiritismo, fundador da Revista Internacional de Espiritismo, jornal Clarim, e foi na cidade de Matão o seu primeiro prefeito. E há uma frase atribuída a ele que diz: em política, ciência e religião, só há um norte a seguir, a verdade. Que bacana isso, que legal se nós vivenciarmos isso aqui. Caibar Schutel é uma referência de exercício político cristão. Tem um outro, José Freitas Nobre, esposo de Marlene Nobre, essa bem mais conhecida, pelo menos de nós, um pouco mais recentes no Espiritismo. Foi advogado, jornalista em Fortaleza, e em São Paulo foi vereador, vice-prefeito, deputado federal.
Aqui aparece ele numa foto com Chico Xavier e a Marlene Nobre, décadas passadas. E o mais conhecido de todos nós, Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso grande médico dos pobres, uma referência de conduta moral, de caridade, quando vivo, e mais ainda a sua atividade com os espíritas brasileiros após a sua desencarnação. Foi vereador, presidente da Câmara Municipal, da Corte, porque na época, e deputado-geral. Bezerra de Menezes diz o seguinte: para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Significa dizer que nós temos boas referências, e não são referências quaisquer. Nós teríamos outros para listar, mas nós precisamos avançar. Então significa dizer o seguinte: olha, existem antecedentes luminosos que poderiam nos estimular a caminhar por essa vertente, por mais espinhosa que saibamos que ela é. Então, espírita na política pode ter? Será que eu poderia, por exemplo, aqui em Colatina, me candidatar? Será que como espírita eu acho que é uma boa? Claro que pode. Nós precisamos, como acabamos de ver, de pessoas de bons princípios em toda parte, de ideais nobres e principalmente de condutas ilibadas. No entanto, não dá para misturar o seguinte: se você vai se candidatar, a primeira coisa que você tem que fazer é não misturar a sua atividade com o que você faz aqui na casa. Por exemplo, usar o microfone para ganhar os votos dos amigos do centro. Não misture as coisas, porque isso não acaba bem. André Luiz tem no livro Conduta Espírita páginas, uma bem específica, que trata desse assunto, porque geralmente acabaria de forma desastrosa. Nem todo mundo pensa igual. Nós poderíamos distorcer a mensagem e usar os palcos espíritas para, mesmo que seja com objetivo nobre, convencer as pessoas a votarem em você, não vai acabar bem. Agora, se todo mundo resolve votar em você por vontade própria, excelente. Só não dá para misturar aqui dentro. Depois a gente fala mais sobre isso. Qual que é o seu interesse, na verdade, entrando na política, se existisse? Se nós queremos sair das paredes da casa espírita e promover o bem à coletividade, esse é um objetivo nobre e deveria ser incentivado, com certeza. Agora, se a gente pensa o seguinte: eu vou mudar o mundo entrando na política, calma, não entre exatamente com essa ideia, você vai se decepcionar. Você pode dizer que vai começar e tentar a dar uma contribuição significativa. Mudar o mundo passa por transformações muito mais profundas, e a gente pode se frustrar muito. E principalmente, se o meu objetivo foi melhorar de vida, resolver os meus problemas pessoais, eu achei um jeito de tirar o pé da miséria ou pagar as minhas dívidas, meus amigos, não entremos nessa. Não aquilatemos mais dívidas espirituais para nossa bagagem já meio pesada nesse sentido. Aí é distorcer a função mais nobre que ela tem e atender objetivos particulares, o que não deve ou não deveria ser. E por infelizmente caminhar por vertentes como essa, que nós vivenciamos a realidade triste, mais real, não só do Brasil, mas em boa parte do planeta. Tem um livro chamado Espiritismo e Política, do Ailton Paiva, que traz umas informações muito interessantes, dedicadas a esse tema, é um livro publicado pela FEB. Ele é bem grande, não tão grosso, mas ele traz muita coisa interessante. Eu trouxe aqui só o seguinte, para a gente dividir essa informação. Como o espírita não deve atuar na política? O que a gente deveria evitar se eu pretendo militar? E não precisa ser o político das eleições, mas pode ser alguma função que exerça o papel de contribuir com a sociedade, seja no meu bairro, na minha rua,
na minha escola, o representante dos meus colegas de trabalho, no meu sindicato, onde eu tiver uma posição que possa influenciar e ser representativa. Levar a política partidária para dentro dos centros espíritas, das entidades, do movimento, em hipótese alguma. Nós prejudicaremos o nosso movimento. Estender aqui uma grande bandeira com a linha, com o candidato, com o partido que eu quero, eu vou esvaziar o centro espírita. Porque as pessoas vão pensar diferente de mim, vão achar que o espiritismo, como doutrina, apoia aquilo que você está achando que é certo, como política partidária. Não é por aí. A gente pode e deve conversar sobre tudo, a ótica da doutrina espírita. Utilizar-se de médiuns e dirigentes espíritas para apoiar políticos partidários, candidatos a cargos eletivos aos poderes executivo e legislativo. Eu vou usar o fulano porque ele é muito influente. Se ele apoiar, nós vamos conseguir muitos votos. Não serve. Catar votos para político que às vezes dão alguma verbinha para asilos, creches, hospitais, mas cuja conduta política não se afina com princípios éticos ou morais da doutrina que conhecemos. Isso é muito sério. Mas ele fez, no entanto, olha, vamos procurar outras alternativas. São só 5, esse já é o penúltimo. Apoiar políticos que se dizem espíritas ou cristãos, mas aprovam injustiças, barganhas e aquilo que nós conhecemos muito bem com o termo pejorativo de politicagem, que é usar a política partidária para interesses egoístas de pessoas, de grupo. Nós deveríamos tentar evitar tais apoios. E por último, participar da política partidária, evitar, ou seja, não deveríamos, apenas por interesse pessoal, para melhorar sua vida, de sua família, divorciando-se em militância político-partidária dos princípios e normas da filosofia espírita. Isso aqui nós já falamos anteriormente. Então veja bem, ele faz muito mais apontamentos do que esse, mas eu só trouxe 5 para a gente entender resumidamente que é o seguinte: olha, é muito claro certos caminhos que não deveria seguir. Mas todo mundo faz. Quem disse que todo mundo está certo? Nós já cansamos de ouvir exemplos de que a multidão não é uma boa referência. Basta ver quem foi que condenou Jesus e absolveu Barrabás. Foi a multidão, foi a maioria. Mas todo mundo, isso é uma desculpa para anestesiar a nossa consciência. Mas eu não tenho como nadar contra a corrente. Então, é melhor não se envolver. Porque nós, quando tratamos desse assunto, nós caminhamos para um aspecto de grande responsabilidade. Se no início nós dissemos que lá, com base na Gênesis, nós teríamos um incentivo por causa da atitude moralizadora que o Espiritismo tem, o Emmanuel, no livro Consolador, na questão 60, ele nos coloca mais com o pé no chão e nos faz refletir de forma bastante séria sobre esse assunto. Como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? A gente pode até não concordar com Emmanuel, mas a gente precisa escutar o que ele diz. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão porque não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. Nós não devemos buscar a política unicamente procurando um holofote para cima de você, evidência, benefícios pessoais. E quando convocado a tais situações, digamos que por circunstâncias da vida você encaminhou para essa linha, foi eleito, as pessoas te apoiam, pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como um galardão para a doutrina que professa,
como um prêmio para nós espíritas, mas como uma provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O que Emmanuel frisa nesse ponto? É muito difícil vencer nas lides em que nós trabalhamos com o bem público e detemos em nossa mão alguma cota de poder. É aí que as coisas começam a complicar. Porque tais situações chocam com o homem velho que ainda trazemos e com muitos deslizes que trouxemos na área de mando, de poder, de influência, e que foram motivos de quedas e que, graças a Deus, a gente não lembra, senão seria muito pior. Então, ele continua: a missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um banquete, um lugar no banquete dos estados, é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Não é que ele nos disse assim: não vai, meu amigo, desiste enquanto é tempo. Não é isso. Nós precisamos de pessoas de coragem, valorosas, que assumam tais desafios. Mas se for, compreenda bem o tamanho do desafio e das responsabilidades, porque nós não estamos brincando com a administração do que é público. Nós teremos que prestar contas. Então, quando nós ouvimos um espírito que foi senador romano, que deteve a capacidade de tomar decisões há 2000 anos e passou a duras penas por um processo de aprendizado doloroso de que tinha se utilizado de forma equivocada, principalmente por causa do seu orgulho, a gente precisaria, no mínimo, escutar. Publius Lentulus Cornelius, do livro Há 2000 anos. Muito bem. E isso corresponde, então, ao chamado de Emmanuel para uma palavra: responsabilidade no trato com as questões políticas da humanidade, sejam elas de grande escala, seja da escala micro. E falando em responsabilidade, olha só, eu estou abusando um pouquinho dos textos porque eles são muito ricos e eu não conseguiria passá-los só com as minhas palavras. E essa aqui é mais uma contribuição do Emmanuel. Ele fala o seguinte: olha, o ensinamento de Jesus, nesse particular, acerca das questões da política, e o Emmanuel tem pelo menos 4 páginas fantásticas sobre esse assunto, ainda está acima da compreensão vulgar das criaturas. Quase todos os homens se atiram à conquista de postos de autoridade e evidência que satisfazem o seu ego, mas geralmente se encontram excessivamente interessados com as suas próprias vantagens no imediatismo do mundo. Ignoram que o Cristo aí no planeta conta com eles não como quem governa tirânica ou arbitrariamente, mas como quem serve com alegria, não como quem administra golpes de força, mas como quem obedece ao esquema divino junto dos seres e das coisas da vida. Jesus é o supremo governador do nosso planeta Terra. É o espírito mais evoluído e que antes que nós fôssemos, ele já era, em termos de evolução e do cuidado desse orbe. Então, ele está muito acima do que nós possamos imaginar, em termos de luz, de evolução, de bondade, de amor, e ao mesmo tempo é o supremo servidor das criaturas humanas. Isso é muito profundo e muito sério. Equivale a dizer o seguinte: raras exceções, gente, o que a gente mais gosta na vida
é de ser servido. Se for bajulado, então melhor ainda. Mas que as pessoas façam por nós, nos agradem. Quando Jesus é o supremo governador e ao mesmo tempo o servidor maior, o que Jesus faz incansavelmente pela humanidade? Trabalha, trabalha e trabalha. E aqueles que lhes são os seguidores diretos ou mais próximos em termos daqueles que entenderam a sua mensagem, o que eles fazem? Trabalham, trabalham e trabalham. Mas por eles, para ficarem ricos de alguma coisa, para adquirirem um poder que será reconhecido pela humanidade? Não, é para ajudar, é para servir. Nós citamos Bezerra de Menezes agora há pouco, o trabalho abnegado desse espírito que não precisaria mais estar vinculado às lutas terrenas, às misérias humanas, já poderia habitar um planeta de maior luz e felicidade. Abriu mão disso para continuar servindo. Então, se eu adentrar as lides políticas, por que eu quero benefício próprio? Já que Jesus conta conosco para que continuemos servindo a coletividade. Existe um trecho fabuloso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eu não vou ler, eu vou passar, não se preocupe, que é o diálogo de Jesus com Dom Pedro II, quando ele ia reencarnar para ser governante do Brasil, na sequência de Dom Pedro I. Esse encadeamento, essa programação espiritual, num país que a princípio parece que está desgovernado, está muito longe da nossa compreensão, porque ele de maneira alguma estaria desgovernado, mas a fala de Jesus a Dom Pedro é uma orientação aos políticos que foram, estão e serão, no sentido de que Jesus contava com ele, no caso específico do Brasil, para que essa terra guardasse características de um povo acolhedor e pacífico. O que nos incomoda muitas vezes, nós deveríamos ser mais agressivos, mais rebeldes, mais inconformados. Nós precisamos ler um pouquinho mais onde está a raiz dos objetivos desse país diante do planeta. Eu vou ter que passar, mas eu só vou ler a parte vermelha. A autoridade, como a riqueza, é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes de seus grandes deveres. Jesus falando, se eu ler tudo eu não consigo chegar na outra parte, eu vou ter que passar. A autoridade como a riqueza, percebamos a seriedade disso. É um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres. Adentrar cegamente na busca de poder e riqueza nos afunda espiritualmente na ignorância e nos duros reajustes. Nenhum centavo que nós utilizamos mal fica sem correção. É uma fala de um espírito que se manifesta através do Chico. Me perdoe, agora não lembro se é instruções psicofônicas ou voz do grande além, mas que esse espírito, ele trata de uma outra questão, mas ele fala o seguinte: naquela situação ele estava preparando uma nova encarnação, buscando ajustar condutas equivocadas com o que foi a sua esposa, e reencarnaria como sua irmã. Mas esse espírito diz assim: eu sou devedor de moeda brasileira. Ele havia desviado dinheiro para a Europa, para contas fora do país. Ele falou: eu sou devedor de moeda brasileira, como a dizer o seguinte: eu devo os desvios que fiz com aquela que era minha esposa. Deixei ela na miséria, ela caminhou para a prostituição, para a doença e para o suicídio. Mas eu também devo as questões materiais que usei mal. Ou seja, não é para ninguém ficar com medo, mas é para despertar o nosso olhar,
quando nós vemos uma busca inveterada para ganhar, para ter, para acumular, meu Deus, que bobagem. Perante a eternidade e perante a dor que isso nos trará à consciência, isso é fugaz demais. E a função de autoridade e mando seria muito séria na mesma proporção. Há um tempo atrás, Divaldo recebeu uma comunicação psicofônica na Mansão do Caminho. Estava presente ali aquele dia um companheiro que estava se candidatando a um cargo político, desses que nós conhecemos. E ele intimamente queria uma mensagem que te ajudasse a tomar decisões acerca dessa escolha. Essa mensagem é bem longa. Eu separei um trechinho dela para ver o que esse Espírito diz para esse nosso nobre amigo. E vamos imaginar que ele estivesse falando para nós, candidatos. Eu quero me candidatar. Ele diz o seguinte: os partidos políticos, estribando-se em filosofias favoráveis à nação e ao povo, com os quais deve firmar os seus compromissos, e não apenas com os interesses subalternos de grupos dominantes e vampirizadores, deverão reunir homens de valor, que se darão as mãos em favor de resultados positivos para o bem geral. Assim deveria agir um partido político. E o político? O político deve ser um homem dedicado ao compromisso que abraça, compreendendo que na função transitória que se dedica, torna-se instrumento da vida, cujas ações se refletirão na sua própria consciência, hoje ou mais tarde. Instrumento da vida. Eu posso ser um facilitador do bem comum e dar grandes contribuições a minimizar ou progredir uma nação, uma comunidade, uma cidade. E para nós, cidadãos, votantes, eleitores, aí ele dá um puxãozinho de orelha legal. Enquanto o brasileiro não se politize, olha o que ele quer dizer com essa informação: adquirindo responsabilidade ante o voto, cumprindo com o dever de eleger candidatos nobres ao invés de astutos, responsáveis em detrimento dos aventureiros, cuja vida pública em particular mereça respeito, ao invés de homens comprometidos com facções e instituições desalmadas, de modo a contribuir eficazmente com o progresso e a felicidade de todos os cidadãos. Enquanto a gente não fizer isso, os resultados serão ainda negativos. Nada mais atual e necessário do que num ano político. E por fim, olha que bonito e olha que sério. Entidades nobres do Brasil, espíritos que trabalham pelo nosso país, de ontem e de hoje, buscam sintonia com servidores da pátria, a fim de trabalharem com valor pela paz e pelo progresso da humanidade. Equivale a dizer assim: eles buscam em quem poderão depositar a confiança de dirigir a nossa nação, os nossos estados, as nossas cidades. Isso é muito sério. O trabalho material, em correspondência com o plano espiritual, deveria refletir a preocupação de espíritos nobres que busca homens de valor. Não estou falando homem diferente da mulher, seres humanos, indivíduos, cidadãos que se dediquem. O espírito que editou essa mensagem chama-se Conceição Menezes, e foi uma mensagem psicofônica, está no YouTube, a gente consegue acessá-la. E agora, meus amigos, dito essa falação toda até agora, que na verdade era nos trazer um pouquinho do que é tão sério a responsabilidade de quem assume tais envergaduras,
Eu gostaria de falar, no tempo que ainda nos resta, caminhando para encerrar daqui a pouco a nossa fala, sobre algo que nos acomete na atualidade. A postura nas redes sociais e no trato com a política nos dias que vivenciamos. Essa imagem não podia ilustrar melhor, de forma bem-humorada, o que nós vivenciamos nos dias atuais. Os conflitos, as dissidências, as rusgas e as inimizades que se acirram pela forma de externarmos os nossos pontos de vista. Todo mundo tem, obviamente, o direito de ter escolhas, de fazer opções, de destinar e de apoiar ideias. A nossa liberdade, graças a Deus, assim nos permite. Mas será que não há alguma coisa errada com a forma com que fazemos isso? Olha só. O espírito Neo Lúcio, que na verdade é o pseudônimo do professor Arthur Joviano, transmite através do Chico Xavier uma página chamada Duas Épocas da Espiritualidade, no livro Colheita do Bem. E ele fala uma coisa que me chamou profunda atenção. Eu tive contato com essa página há alguns anos, procurando um assunto e achei outro. Ele diz o seguinte: no Brasil, por enquanto, claro que esse livro não é de hoje, eu até esqueci de colocar a data dele, também me esqueci qual é, mas já faz algum tempo da sua publicação. No Brasil, por enquanto, relevem-me vocês o comentário confidencial. Existem duas épocas de espiritualidade atormentada. Traduzindo, o que é espiritualidade atormentada? É um momento em que nós nos encontramos numa sintonia de difícil ligação com os benfeitores espirituais, em que a densidade da psicosfera, particularmente do Brasil, encontra-se pesada. É difícil os bons espíritos nos influenciarem por causa da ligação pesada. Que duas épocas são essas? A primeira é o carnaval. A época do carnaval. A gente não vai falar hoje sobre carnaval. E a segunda, adivinhem vocês, diz ele assim: e a segunda é a da política, quando se faz acompanhar por eclosões apaixonadas nas disputas eleitorais periódicas. Quando essa página foi escrita, não existia nem computador, muito menos internet e muito menos redes sociais. Obrigado, eu estava querendo aí. 1952. Olha só. Então, nós temos as eleições periódicas, ou todo ano tem o vereador, governador, presidente, esses cargos eletivos a cada 4 anos. Esse espírito diz o seguinte: meus amigos, quando a população se envolve nas disputas acaloradas e nas defesas das suas ideias políticas, nós temos uma dificuldade imensa de acessá-los. Tragam agora para os dias atuais, em que essas disputas não se dão só em outubro, ou essas discussões ocorrem o tempo todo, todos os dias, 24 horas por dia, com os canais de notícia dando notícias 24 horas por dia sobre os eventos políticos. O que isso significa? Significa que nós estamos diante de um problema, mas ao mesmo tempo é uma coisa boa. É natural que nós evoluamos para nos politizarmos mais, para entendermos melhor o que nos acontece e sermos menos manipulados. Isso é excelente. O problema não está nisso. O problema é transferir isso para um clima de animosidade e disputa. Olha só, o Rossandro Klinge tem uma palestra sobre esse assunto, eu recomendo todo mundo assistir, e que ele traz uma abordagem muito, muito legal, eu vou falar muito correndo,
E ele traz alguns termos durante a sua fala que se aplicam a esse momento. O maniqueísmo e o dualismo, o fanatismo, o fundamentalismo e psiquismo de conflito. Cada um desses daria para falar 1 hora aqui. Mas resumindo tudo isso, nós estamos diante de posturas em que nós adotamos um lado como sendo certo, e tudo que for contrário a nós está errado. E pior do que isso, nós adotamos posturas de fanatismo. E o fanático é aquele cara que se interessa mais pelo combate do que pelas ideias propriamente ditas. Quantas pessoas nós não conhecemos, ou nós mesmos não somos assim? Eu adoro uma polêmica, eu adoro uma confusão. O negócio só tem graça quando tem briga. É muito engraçado, muito divertido, até o ponto que você percebe a seriedade com que você está tratando. E a tristeza que é as consequências ao invés de proporcionar um crescimento pessoal de todos, nós temos separações, nós caminhamos para o conflito desrespeitoso. E o Rossandro fala uma coisa muito bacana: ainda assim há sinais de evolução em tudo isso. Como assim? É porque antigamente, em épocas recuadas, o que você fazia com quem discordava de você? Eliminava, com lanças, armas, grosseiras ou não. Hoje, claro que a gente continua tendo assassinatos, crimes horrendos, mas de modo geral a gente hoje só fica com raiva. Só que isso está potencializado pelo acesso e pela velocidade das informações. Então nós vivenciamos emoções o dia inteiro. Imagine esse clima na hora de dormir. Quem de nós não dá boa noite ao celular antes de encerrar os olhos? Antes a gente ou fazia uma oração, se tem um cônjuge dava seu boa noite, ou quem assiste televisão. Hoje a gente não vai para a cama sem ver a última mensagem que chegou no WhatsApp, a última postagem do Instagram. E se ela vem nesse clima, onde que nós estamos indo ao cerrar os olhos para o sono material? Quais são os ambientes que nós vamos disputar? É o trabalho de caridade, de auxílio ao próximo? Uma visita a quem precisa? Não, nós vamos precisar de socorro, porque nós estamos lá no embate, na briga. E aí, para nós que somos espíritas, fica um sentimento de pesar, de tristeza, ao verificar tais posturas. Nós estamos falando dos excessos, daqueles relatos tão comuns de alguém que parou de conversar com um parente por causa do grupo de WhatsApp, por causa de um comentário, por causa de uma postura. Vejam bem, meus irmãos, meus amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado no mês de abril de 64, fala na sua introdução que o Evangelho é regra de conduta para todas as circunstâncias da vida. Todas. Todas não significa vírgula, com exceção, todas. O Evangelho. O Evangelho não é um livro para ficar ajoelhado, como fala no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, no seu momento de oração. É para aplicar o tempo todo. Quando você está sozinho respirando, ou quando você está no meio de uma multidão. É para usar quando eu falo no Facebook, quando eu posto no WhatsApp, no Twitter. As relações sociais deveriam ser pautadas na misericórdia e na justiça, com base no que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que em última instância é Jesus nos chamando ao entendimento e não ao conflito gratuito. Gente, nós podemos conversar sobre tudo na vida, absolutamente tudo, desde que seja respeitosamente. E respeitosamente corresponde a dizer que você não precisa concordar com o que eu falo, inclusive com o que eu estou falando aqui agora, mas deveria ouvir e depois eu te ouço. E a gente analisa as situações. Agora, como eu não aceito que você discorde de mim,
porque eu me acho dono da verdade, eu faço você o meu inimigo, mesmo tendo lido o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo conhecendo tais situações. Eu já falei do prefácio do Caminho, Verdade e Vida. O Chico Xavier, eu não posso deixar de mostrar isso aqui para vocês. Respondendo sobre espiritismo e política, tem uma coisa que incomoda muita gente, que diz o seguinte: nós espíritas somos iguais uns cordeirinhos, vocês não se revoltam contra nada. E fizeram a seguinte pergunta para o Chico Xavier: a doutrina espírita é acusada de, ao se preocupar somente com a vida no além, ajudar a manter o sistema político vigente, por não se preocupar com o progresso material e político do homem na Terra. O que você acha sobre isso, Chico? Você só fica falando da morte, além da vida e tal, e deixa a coisa acontecer por aqui. Bem, a mensagem, a resposta dele é grande. Eu trouxe alguns fragmentos para a gente ir para casa pensando nisso. Não que a gente tenha que concordar com Chico Xavier, mas a gente talvez deva pensar. Não nos consta que Jesus tivesse aberto qualquer processo de subversão contra o Império Romano, nem mesmo contra a Palestina ocupada. Então, o espírita não é propriamente uma pessoa conformada do ponto de vista negativo que se tem essa conotação. Conformismo em doutrina espírita tem sinônimo de paciência operosa. Aí ele explica: paciência que trabalha sempre para melhorar as situações e cooperar com aqueles que recebem a responsabilidade da administração de nossos interesses públicos. E depois ele continua dizendo o seguinte: olha só, não é que nós devamos achar que está tudo às mil maravilhas, achar que o Brasil é o país perfeito, achar que nossos representantes nos representam e por isso a gente deve aplaudi-los. Muito pelo contrário, a gente deve desenvolver o senso crítico para aprender a ver que aquilo não nos serve. Mas quem de nós realmente já fez um exame consciencioso e se colocou no lugar de quem hoje detém o poder e a responsabilidade nas suas mãos? É muito fácil ser o atirador das pedras. O difícil é ser vidraça. O difícil é quando nós assumimos a posição de quem tem que tomar decisões. E aí, não nos cabe o aplauso falso, fingido, simulado, mas cabe a compreensão das limitações humanas, mas trabalhar para que aquela situação se reverta. No que nós estamos nos convertendo? Em críticos inveterados e confortáveis, porque nós temos uma cadeira, um sofá na cama e o dedo nas teclas. É muito fácil. É muito fácil enxergar o que está errado, brigar com quem está lá na China, e você mal cuida da sua casa, mal consegue responder bem pelos compromissos profissionais que assume. Você não consegue educar talvez o seu filho, e diz que o político realmente está errado. Ninguém está falando que está certo, mas qual é a lição que isso serviria para nós? Ao enxergar tais desafios que Emmanuel reconhece, se você vai entrar nesse caminho, meu amigo, prepare-se, é desafiador. E portanto, quem não teve a coragem de fazer isso, contribuamos para uma sociedade melhor, começando pela nossa contribuição pessoal. Mas isso é muito pouco, Fábio. A gente tem que atuar com voz. Bem, se você pode fazer isso e sabe o que está fazendo, realmente dê a sua contribuição. Mas antes de agir com palavras, mostre os seus exemplos, para que eles arrastem quem te ouve, e não apenas num discurso que
e o vento leva numa distância muito pequena. Vou precisar passar porque a fala do Chico foi maior, e eu preciso lembrar Kardec. Ainda sobre a postura nas redes sociais, eu já estava me esquecendo de falar do codificador. Ele diz o seguinte, eu até já falei sobre isso aqui na casa há uns 2, 3 anos atrás. Tem um livro chamado Viagem Espírita em 1862 que Kardec escreveu, e Kardec estava conversando, trazendo o que lá está como um discurso, na verdade é como se fosse uma palestra, para espíritas em cidades que ele estava viajando, espíritas nascentes, o movimento espírita nascente. E aí, meus irmãos, tem uma fala fantástica, em que ele pergunta o seguinte, do lado de quem ficaríamos ao nos depararmos com duas pessoas num debate, já que ele estava esclarecendo algo sobre contendas no grupo nascente. Do lado de quem Kardec ficaria numa discussão? Geralmente a gente imagina, do lado de quem tiver a maior lógica de raciocínio, quem tiver a maior embasamento filosófico, de quem tiver o melhor discurso, porque ele era um homem de uma inteligência absurda, de um raciocínio maravilhoso. Aí Kardec responde surpreendentemente algo que gostaríamos que levássemos nessa manhã. Eu ficaria do lado de quem tivesse mais caridade com seu irmão numa discussão. Não que não reconhecesse o poder e o valor da argumentação e do embasamento, até da correção do que ele fala, mas agisse com mais caridade. Isso corresponde a dizer o seguinte: qual é a forma com que eu me dirijo aos meus amigos que pensam diferente de mim e com muito pouca coisa se tornarão meus inimigos? Eu vim aqui para conquistar inimigos nesse planeta? Eu vim aqui porque as minhas ideias são muito boas, então quem não pensa como eu vai se transformar num adversário político, pessoal, seja o que for. Essa resposta deveria ser a resposta de todos nós, cristãos, do lado de quem tem mais caridade no trato com o próximo. Eu recomendo a todos que, sobre esse assunto, quem não viu, assista esse vídeo do canal Amigos da Luz, Política na Prece. É sensacional, é maravilhoso e muito bem humorado sobre o assunto que nós acabamos de tratar. Então, gente, amar o próximo como a si mesmo, né? É isso que está faltando no mundo. Eu acho que essa é a grande lição que fica. Tá uma loucura, tá muito difícil, né? Amor, tem que ter amor das pessoas e respeito. Só isso. Gentileza, sim. Não tem mais, né? Tá faltando gentileza mesmo. Menina, você não vê no Facebook? Nossa. Que absurdo. Todo mundo fala o que quer, na hora que quer, não respeita a opinião dos outros. Não, agora todo mundo muito agressivo, muito dono da razão, né? É triste. Bom, então aproveita, Su, e faz a nossa prece de encerramento. Tá, vou fazer. Amado Mestre, queridos irmãos espirituais, primeiramente fora Temer, eu quero agradecer esta noite de bênção, quero agradecer por essa reunião fraterna de hoje e que a gente esteja juntos aqui na próxima semana. Que assim seja. Aproveitando, Senhor, nesse momento de prece, quero agradecer por finalmente nos vermos livres daqueles petralhas que por tantos anos assaltaram a nossa pátria. Muita luz, que assim seja. Não se esquecendo, ó Mestre, que a justiça do homem é falha, mas a divina é implacável. E esses coxinhas hão de pagar por terem dado um golpe na democracia. Hashtag não vai ter golpe, assim seja. Golpe na democracia, queridos benfeitores. Foi a ditadura esquerdopata que nos levou à maior crise econômica da história deste país. Hashtag tchau, querida. Hashtag fora, PT. Que assim seja. Crise essa, Jesus querido, turbinada convenientemente pelo mercado financeiro e por grandes empresários para acabar de vez com tudo. Assim seja. Engraçado, Pai Celestial, virem falar em grandes empresários, quando na verdade foram as grandes empreiteiras que se beneficiaram com essa propinocracia que vem sendo desvendada graças a Lava Jato. Lava Jato, Jesus querido, que parece mirar num só partido, que tem um caráter midiático sob essa influência dessa mídia podre. A nossa essa mídia bandeira golpista jamais será vermelha. Não A nossa vai bandeira ter golpe, jamais
Senhor possa nos ensinar a amar, Pai, até quando discordamos, que possamos nos posicionar com equilíbrio nas discussões políticas, sem nos omitir, mas realmente interessados nos debates produtivos e não atacar as pessoas que pensam diferente da gente. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Quero que você me desculpe, eu sou uma pessoa horrível mesmo, eu me exaltei. Não. Horrível sou eu sou uma desequilibrada. Eu tinha que ter mantido o controle. Não, mas eu sou muito pior do que você, eu não tenho limite, minha filha. Não. Pior do que você não é não, querida. Eu sou faço essa criança, eu maltrato animal. Você agora vai querer me dizer que você é pior do que eu? Pelo amor de Deus, né? Não, Você tá você dizendo não que eu fez sou metade do que eu fiz. Mas você pode saber que eu não fiz metade do que você fez. Você me conhece, tá dentro de mim? E você me conhece? Ah. Minha filha, vai se tratar. Mas trata você, eu sou grosseira, cara, eu sou ruim eu sou pra estúpida, caramba. quando você era ser ruim, eu sou ruim. Caraca, você quer ver que eu sou ruim? Eu Você quer ver que eu sou ruim? Eu sou muito ruim. Cara, joga o seu sua cara agora. Eu sou ruim. E se possível, como eles pedem, inscrevam no canal, dê um apoio, eles são sensacionais. Tiveram em São Mateus mês passado numa peça lá, foi extraordinário. O Espiritismo numa leveza muito grande. A gente encerra lembrando o trato de Jesus e César. Qual que era, como que Jesus lidou com o poder temporal, todo mundo querendo pegar Jesus, querendo incriminá-lo. Jesus não desmerece o poder temporal dos governantes, mas em hipótese alguma deixa de dizer que eles são temporários. E só o que vem de Deus é permanente. E desse ele se fazia emissário divino. Os poderes humanos, a legislação humana é imperfeita porque ela é temporal e ela será melhorada ao longo do tempo. Ela é necessária e devemos respeitá-la, mas não distanciarmos, pelo conhecimento que temos, da verdade ou da busca da verdade, que é o ensinamento de Jesus. Que em 2018, esse ano que nós estamos, que nós possamos realmente dar a nossa contribuição nas urnas com o melhor que pudermos, mas como espíritas também, oremos pelo Brasil, oremos pelos políticos e oremos por nós todos, eleitores, para que consigamos contribuir com as transformações que nós precisamos fazer em nosso país, conscientemente, e para que a oração desanuvie, tire a densidade, primeiro de nós mesmos, dessa nuvem que às vezes nos achamos envolvidos, e para que o processo político, que daqui a algum tempo vem de forma mais ostensiva, seja para o bem do nosso país, que a gente tanto quer bem. Muito obrigado pela paciência de todos e que Jesus nos abençoe.